Olá, tudo bem? Hoje a experiência que eu vou contar se passou num carro, num dia de pós-carnaval e próximo à casa que eu morava, lá em Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo, e foi tenso. Foi um sequestro relâmpago e que Deus operou milagre. Coisa linda de se ouvir, tá? Eu estava gravando, tentando gravar no carro e fazendo a minha caminhada, mas não deu certo, uma ventania, tanto carro passando na avenida que eu desisti. Mas eu vou mostrar um pouquinho trechos do local que eu estava, lindíssimo, por acaso perto do mar, né? Onde eu me sinto confortável e feliz. Meu nome é Ingrid. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Minha Vida Fora da Caixa 1. E como eu disse no meu vídeo de estreia anterior, este canal é principalmente para dizer as minhas experiências espirituais com Deus. E é claro, contar um pouco da minha vida e tal. E essa experiência que eu vou contar hoje foi algo um pouco difícil na época e muito sério, mas que Deus operou o milagre. O que aconteceu? Já vou logo direto ao ponto. Quando eu trabalhava num shopping que inclusive naquela época foi inaugurado, no shopping em Vila Velha, lá no Espírito Santo, o meu horário não era um horário muito bom, porque eu tinha que trabalhar no último horário, que é o horário da tarde, na verdade. Então, eu entrava, se eu não me engano, por volta de 4 horas da tarde e saía 11, 11h30, porque tinha que fechar o caixa também. E como era um horário ruim em termos de perigo, né? Voltar para casa era desafiador. Então, o meu namorado da época ia me buscar quase todas as noites e era ótimo isso, porque eu me sentia mais tranquila. Só que neste dia que ele foi me buscar, foi num sábado, pós-carnaval, ainda tinha bloco de carnaval na Avenida Antônio Gil Veloso, que era ali onde eu morava naquela época. O ano devia ser 2003 ou 2004. Aquele dia foi algo assim que eu nunca vou esquecer. Foi traumático, tá, gente? Eu tenho muitas histórias bizarras e essa, para mim, é uma das que mais ficaram assim traumáticas na minha cabeça. Eu fiquei com um pouco de trauma. Então, foi o seguinte. Ele foi me buscar, como de costume, era num sábado, e eu não lembrava, e muito menos ele, que iniciava naquele sábado o horário de verão. E aí, ao chegarmos em casa, na minha rua, na verdade, no meu apartamento, na frente do meu apartamento, estava tendo um bloco de rua, e eu falei, gente, bloco de rua, já acabou o carnaval, mas nesse dia eu nem sabia. O bloco, eu acho que era o bloco Esculhambação. Ele fazia toda a orla da praia, ali, Itapuã, acho que até a Praia da Costa ele ia. Então tinha muita gente pulando carnaval de rua naquela orla da praia. E eu cheguei com ele, não dava para descer, na verdade não dava nem para entrar na minha rua. Então eu tinha que esperar o bloco passar para tentar entrar no meu apartamento. E foi o que aconteceu. Aí eu falei assim com ele, olha, já tá tarde, 11 e pouco, vamos ficar na rua do lado, dando um tempo. É bom que eu estico as minhas pernas, porque eu fiquei horas em pé, né? Trabalhava como vendedora numa loja de shopping. E foi o que fizemos. Ele estacionou, eu tirei o meu calçado, coloquei as pernas para cima, coisas de segundos. Do nada surge um casal. Um casal do meu lado e um casal dele, do lado dele, que era o motorista, né?
com arma, gente. Pensa. Naquele momento, até você entender que era um assalto, você fica assim, será que é brincadeira? O que está acontecendo? Um casal, não é comum um casal fazer assalto. Cena de filme. Ai, ai, gente. E era realmente um assalto. Na verdade, um sequestro relâmpago que eu passei com ele. Eles simplesmente não me deixaram colocar o cinto de segurança, colocaram a mulher com a arma apontada para a cabeça do meu ex-namorado, colocou ele atrás do banco de trás, não sei como ele coube ali, meio que de quatro assim, com a arma nele, e eu do lado do doido, do sequestrador, maluco, não falava coisa com coisa, devia estar drogado, nem sei. Enfim, eu fui, ele em alta velocidade, naquele carro e querendo nos levar a um caixa eletrônico, porque naquela época era moda, uma moda horrível, né? Tinha muito sequestro relâmpago, inclusive era para você te levar em frente no caixa eletrônico, tirava seu dinheiro e depois largava você em algum lugar e o carro em outro. Olha, que sufoco. E eu não podia colocar o cinto, o que eu fiz? Aquela situação que parecia uma eternidade que não acabava, fechei os meus olhos e fiz uma oração a Deus dizendo: Senhor, eu não sei como, mas nos livra desta situação. E eu só pensava assim, a única forma deles nos deixarem é se esse carro bater. Só que ao mesmo tempo, se batesse o carro, eu ia sofrer consequências. Mas como a gente tem que ter fé, eu falei, Senhor, faça a sua obra agora. Se for necessário que esse carro bata, me proteja, no caso, fulano, né? Gente, não passou nem 5 segundos. Foi a primeira batida. Pô! Ele passou num cruzamento e bateu com tudo num carro, rodopiou. E imagina, eu sem cinto de segurança, hein? E ele também, o meu ex, com a posição nada favorável, um perigo também, né? Porque é uma batida. Então, o carro bateu seguidamente num muro e a minha porta, ela não abria. Então, eu fiquei presa ali. Eu bati 2 vezes com a minha cabeça no vidro do carro, da frente do carro. Eu só sei que eu senti aquele sangue escorrendo assim. Eu falei, pronto, bati com a cabeça. Isso, eu não quero nem ver o que é isso. Eu ainda estava consciente. E naquilo, eu só via de longe que gente ruim não morre, gente ruim nada acontece com eles. Saindo do carro correndo. E nos deixaram ali, lógico, assaltantes loucos, sequestradores. E o meu ex, eu acho que ele saiu, porque eu ouvi ele desesperado comigo, tentando me ajudar de alguma forma, mas ele não tinha força, porque ele tinha dado um mau jeito sério no pescoço. E aí eu falei, eu vou orar a Deus, de forma que Deus opere um milagre aqui, mais uma vez. Já que ele travou esse sequestro, né, com a batida. E foi o que aconteceu. Nas minhas orações, eu lembro nitidamente de ter visto um homem com tipo uma túnica branca que para mim era Jesus Cristo, gente. Ah, Jesus Cristo. Deve ter sido uma pessoa. Não, uma pessoa de túnica não fica andando pela rua 00:30, né? Isso não é algo que é comum. Não na minha terra, não na minha cidade. E essa pessoa me carregou no colo, me tirou do carro e me colocou no meio do asfalto. E nisso que o carro ficou todo amassado, o carro deu DP, que eles falam, né? É DP? Perda total. PT.
DP. Só que eu fiquei ali estirada e eu só ouvi os gritos e o pedido de socorro do meu ex, que mesmo quando tentava de alguma forma, né, buscar ajuda para mim. E eu mole, porque a gente quando bate com a cabeça, a gente fica meio, sei lá, e meu corpo tremia demais, gente. Era algo involuntário, acho que por causa da pancada, né, duas pancadas, a primeira num carro e a segunda no muro, não foi fácil. E o sangue escorrendo, eu não conseguia, eu estava com dificuldade de respirar. O meu coração acelerava demais, mas eu tinha aquela dificuldade de respirar por conta, depois que eu fui entender, do sangue que estava obstruindo meu nariz, entendeu? E aí eu fiz uma outra oração mentalmente, bem mole, não estava bem, mas eu fiz. Senhor, eu preciso de ajuda, não sei como, mas coloca alguém aqui para me ajudar. E do nada, tinha um homem que estava fazendo corrida e voltando, ele foi correr na orla da praia e na volta, o apartamento, ele morava por ali onde foi o acidente, ele parou para me socorrer, pegou na minha mão e disse, se acalma, respira fundo. Eu falei, não consigo respirar, eu fazia assim. E ele tentando de alguma forma ali improvisar algo para tirar o sangue, né, para eu respirar. Já chamaram a ambulância, não durma, eu sou médico e eu vou estar aqui com você até a ambulância chegar. E eu fiquei assim mais calma, sabe? Mas o coração acelerava, que era uma coisa. Uma mistura de medo com moleza, com, sei lá, pânico. Não dá para definir o que a gente sente após um sequestro seguido de acidente. E aí uma mulher surgiu do nada, uma senhora, pegou na minha outra mão e falou, eu vou orar por você, fica tranquila que eu estou contigo. Eu senti claramente que era um Deus mandando as pessoas certas para estarem ali. Aí eu comecei a clamar a Deus para mandar a ambulância rápido, porque eu estava preocupada com o tanto de sangue que saía de mim, né, no rosto. Eu não via, mas eu sentia. E quando a gente tem um acidente, o sangue fica quente, então a gente não sente dor de imediato. A gente sente talvez um corpo mais quente, uma tremedeira, foi o que eu senti, tá? Talvez com outra pessoa seja diferente. Aí chegou a ambulância. Aí meu coração, eu fui voltando mais a mim, sabe? O medo parecia que estava assim, saindo pela boca. E a dificuldade de respirar, uma mistura de sentimentos ali. Ufa, só de falar eu lembro de tudo e traumático. E Deus, assim, colocou uma pessoa que também acreditava em Deus, o socorrista. Eu falei assim com ele, eu não consigo falar. E ele foi perto da minha boca para ouvir o meu som, porque eu falava baixo. E ele disse assim, fica calma, eu vou fazer oração para você também. Eu pedi a oração, faça oração para mim. Faz uma oração. Ele nem entendia o que eu falava. Eu vou fazer. Aí ele começou a falar de Deus comigo, fazendo oração, uma coisa linda ali. Até que me levaram para o Hospital São Lucas, que ficava em Vitória. Não era perto. Não entendo por que não me levaram no hospital em Vila Velha. Mas amém, né? E depois eu descobri quando eu cheguei no Hospital São Lucas, que sempre foi muito movimentado, ainda mais de noite, né? Que costumava ter falta de médico naquele horário, num sábado, e principalmente falta de um cirurgião ou neurologista, porque no meu caso tinha que ser um médico especializado. Vai que a coisa, né, era mais grave, já que foi na cabeça a pancada. Chegando lá, eu fui rapidamente atendida, me levaram para as urgências, né? E depois eu fui saber através de uma sobrinha do meu ex, que ela era enfermeira ali, que eu fui com certeza socorrida por um milagre, porque não é comum ter um neurologista ali e não é comum ser atendida tão rápido. Então tudo aconteceu como deveria ser. E eu em oração ali na minha mente, sabe? Clamando, Deus passando um filme na minha
da minha vida na minha cabeça. Eles me colocaram numa maca, depois correram para mim para uma sala cheia de equipamento. Eu lembro era isso, tinha uma enfermeira lá e até o meu ex ligando para a sobrinha dele, enfermeira que trabalhava ali, e ela não era o dia dela, né? Só sei que foram várias ligações, apareceu familiares meus lá, e eu acho que essa sobrinha dele ainda foi depois, eu não lembro. E aí fizeram uma bateria de exames, eu falava que eu não conseguia respirar, eles tentando limpar para eu respirar. Eu fui voltando e eu tremia, sabe, involuntariamente. E aquele pânico, enfim. O diagnóstico, depois de muitos exames, chegou. E aí eu fazendo oração, Deus, que não tenha dado nada grave, que seja algo que eu consiga resolver. Que eu consiga não, né? Que os médicos consigam resolver e tal. Até que o resultado, o médico olhou para mim e falou assim: jovem, eu sou neurologista e você deu muita sorte de eu estar aqui hoje. Eu nem sei porque eu vim aqui hoje, porque não era para eu estar aqui. Me chamaram para resolver uma outra situação e acabou que eu vim e fui ficando. Então, você acredita em Deus? Você tem fé? Uma coisa assim. Aí eu disse, balancei assim: então você agradeça o resto da sua vida porque você nasceu de novo hoje. Eu olhei os seus ferimentos na cabeça e nada foi profundo. Foi superficial, mas eu vou ter que dar muitos pontos para fechar. Você vai ter que ficar em repouso, porque vai demorar um pouco para cicatrizar, porque foi na cabeça, mas fica tranquila que não vai ter sequela nenhuma. Olha que bênção. Como eu não vou acreditar em Deus? Diga para mim. Se Deus sempre, sempre ouviu as minhas orações, que são sempre genuínas. E esse testemunho que eu estou dando, na verdade, que é uma das minhas experiências com Deus, foi um dos testemunhos, uma das experiências que eu já tive. Então, se você está passando por algum problema, se você perdeu a fé, descrente, não desanime, porque Deus é o Deus dos médicos, é o médico dos médicos. Então Ele vai colocar a pessoa certa para te ajudar, não importa o que você esteja passando. E eu fiquei um tempo, sabe? Eu fiquei 2 meses, eu acho, em repouso, sendo cuidada pela minha família. Demorei um bom tempo para retomar minha vida. E eu fui famosa naquele dia porque saiu em tudo quanto é jornal o acidente, né? Que foi por causa de um sequestro relâmpago. Tempos depois, eu não sei quando, meu pai, que era tipo não é policial não, mas segurança, ele tinha uma empresa de vigilância, então ele tinha os seus contatos. Ele foi investigar quem eram essas pessoas. Essas pessoas tinham acabado de assaltar um local, que eu não sei se era uma loja, se era um hotel, eu não sei. Eu só sei que ele estava em fuga. E como eles viram a gente num carro, um casal, então foi muito fácil assaltar, né? Assaltar não, sequestrar e fazer o que fizeram. Só que eles foram tão espertos que o que eles roubaram, eles conseguiram mesmo com a pancada que eles também levaram e não usavam cinto, carregar. Olha que loucura. E meu pai investigou mais ainda depois e descobriu que era um traficante, um casal de traficantes, também foragidos eles eram. Então não eram boa pessoa, assim. Só sei que eles levaram meus documentos e foi achado meus documentos bem longe, em Vitória, em vista do local que foi o acidente, né? Lá na Praia da Costa, Vila Velha. Eu acho que foi uma semana depois meu pai conseguiu achar. Mas assim,
Eu dou graças a Deus todos os dias por esse milagre. Eu vi Jesus e eu vi nitidamente, eu senti, ele me carregou no colo e me colocou lá no asfalto, porque no asfalto eu conseguiria ser rapidamente ajudada, né? Socorrida. Então nunca desista do poder de uma oração. O poder de oração é algo tão incrível que os anos foram passando e eu vivendo outras situações e que tudo foi resolvido com muita oração e fé. Né? A fé remove montanhas, remove qualquer coisa na sua vida. Você tem que crer. E se você crer, meio caminho andado já está na sua vida, rumo à solução do seu problema, seja qual for. Este foi mais um vídeo do canal Minha Vida Fora da Caixa 1. Espero que tenham gostado e peço que curtem, se inscrevam, é claro, no canal, né? Antes, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo com um próximo testemunho e experiências que eu já tive, experiência com Deus.